Então, eu vou colocar para gravar e já disponibilizar. Esse primeiro trecho eu vou gravar, que é essa primeira explicação, tá? Então, caso a gente não consiga concluir toda ela, depois eu faço a continuidade, eu faço uma síntese, tá bom? Então, tem aqui esse material que eu montei, ele vai falar sobre a formação do relevo, suas formas e os diversos tipos, tá? Em si, o relevo ele pode ser definido como uma forma da superfície do planeta. Esse material eu vou disponibilizar para vocês também já no Telegram. E ele origina-se de transformações de vários tipos de agente, né? Na verdade, dois agentes específicos, né? Os endógenos e exógenos. Diga, Luna, o que você precisa? Eu só queria saber se poderia copiar no caderno. Eu vou passar para vocês. Não Depois que precisa. você disponibilizar. Não precisa. Obrigada. Tá? Porque vocês já têm no livro não na mesma forma, na mesma ordem, tá? Mas vocês têm no livro e daí vocês vão ter esse material disponível. Aqui vocês vão ver que não tem assim, não tá cheio de texto, ele tá bem simplificado, ok? Então o que que acontece? Aqui nós temos uma definição mais simplificada que seria os agentes internos e externos que modelam a paisagem, né? Então, os endógenos seriam os internos, né? E os exógenos, é só lembrar do prefixo da palavra aqui, ó. Em português, tem uma função do português lá, quando vocês vão aprender melhor as palavras, né? Entender como é que elas se formam, nós temos o chamado prefixo e o sufixo, tá? Então, o prefixo é aquilo que vem antes da palavra. Então, endo sempre vai ter um significado de dentro, tá? E exo sempre vai ter o significado externo. Então, endógeno já significa que é interno. E exógeno, então, geno é o processo. Então, endógeno e exógeno, interno e externo. Aí corresponde ao conjunto de formações que apresentadas pela litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com ações da dinâmica interna e externa do planeta. Então veja que qualquer modelagem da paisagem ela passa por esses dois processos. Se não foi interna por causa de uma atividade vulcânica, por exemplo, ou uma placa tectônica que se movimentou, pode ter sido por uma alteração externa, que seria os ventos, a chuva, a própria temperatura, a amplitude térmica, né? Por que a temperatura faz a modelagem da paisagem? Quando você tem o resfriamento, ou seja, o congelamento das rochas, por exemplo, quando você congela a gotícula da água, ela expande. Na sua expansão, ela causa trincas dentro das rochas. Aí vem um outro processo. A água entra e vai provocando o processo químico. Então, nós temos dentro do exógeno, nós chamamos de processo químico e processo físico de alteração dos materiais. Tá? Então, ele é um conjunto que manifesta desde o fundo dos oceanos, as terras emersas, e qual resulta nas forças internas e internas. Então, aqui tem uma representação, né, bem simplificada, que seria o agente interno, né, que ele é conhecido também como morfoestruturas, né? Faltou um R ali, tá? Se vocês observarem, depois eu faço essa alteração. Essas morfoestruturas, que é a palavra morfologia, transformação, tá? E aí as morfoestruturas externas. Então você tem essa variabilidade no relevo devido a essas forças, que ora é interna, ora é externa. Então, para tentar simplificar para vocês mais esses agentes endógenos, eles são responsáveis pela modelação e a criação ou chamada gênese. Gênese a gente chama de gênese, o significado da palavra gênese é origem. Tá? Então, essa origem ela se dá por alguns processos. Um deles é o tectonismo ou diastrofismo. Diastrofismo é a alteração. Tá? Então, é o principal criador, ou melhor, construtor ou até modelador da paisagem. Ele ocorre de certa forma mais lento. Existem alguns registros no nosso planeta de que esses tectonismos não aconteceram de forma tão lenta. Por exemplo, quando acontece um cataclisma. O que é um cataclisma? Quando um vulcão, por exemplo, numa região remota, explode.
Quando esse vulcão explode, o que acontece? Essa explosão do vulcão, ela pode... Você se mutou. Essa explosão de um vulcão, né, ela pode ser considerada como um cataclisma, porque ela faz uma alteração no modelado da paisagem. Eu vou dar um exemplo de um vulcão que explodiu e provocou uma modelagem na paisagem de tal forma que hoje nossos continentes são afastados. Por exemplo, a América da África. Nós temos ainda esse vulcão, mas ele está inativo no fundo do Oceano Atlântico. Quando esse vulcão explodiu, ele fez com que as duas placas, ou seja, os dois continentes que nós conhecemos hoje, América e África, se separassem. Essa separação se deu de tal forma que hoje nós conhecemos como continentes essas terras que foram separadas por esse vulcão. E aí esse tectonismo ele pode acontecer de forma orogênica ou horizontal. Tá? Então ela é aquele processo de dobra, né? Maleável. Assim. Imagina o livro de vocês sendo uma placa tectônica e ele fazendo essa dobra aqui, né? Quando a placa se movimenta, ele faz essa dobra. Ou no afastamento também pode acontecer esse processo de formação. O chamado tectonismo vertical, que é quando, por exemplo, acontece que duas placas se encontram e fazem o que o livro vai fazer agora aqui. Ó. Então, duas placas estão vindo no mesmo sentido, elas batem e fazem isso aqui. Ó. Essa epirogênese normalmente forma grandes cadeias montanhosas. Essas cadeias montanhosas nós podemos observar ali na página 106. Você tem a Cordilheira dos Andes, a cadeia do Atlas, a Cordilheira do Himalaia, as montanhas rochosas lá dos Estados Unidos. Na página 106 tem uma parte em verde ali que vocês conseguem observar isso. Ok? Na sequência temos os abalos sísmicos, que são os mais conhecidos, né? Que provocam terremotos, tremores na superfície da Terra e na subsuperfície. O vulcanismo seria um terceiro item, né? Esse vulcão pode modelar de uma forma cataclísmica, como eu falei, através de uma explosão, ou no derramamento desse magma que vai se acumulando na superfície e elevando o relevo, ou muitas vezes formando novas ilhas. Tá? Então aqui tem um exemplo, no livro de vocês acho que ele está de outra forma, né? outro tipo de desenho, mas aqui seria o continente Pangeia. A Pangeia é um supercontinente que existia antes dos atuais que nós conhecemos. Todos eles eram... Hoje, ali foi dado o nome para vocês de South America, África, North America, Eurásia, Antártida, Austrália. Ali já está mostrando mais ou menos como eram os continentes e hoje como eles são, através dessa transformação, são chamados. Tá? Vejo que a Eurásia era uma placa só, né? Europa e Ásia. A placa do norte da América e do sul da América eram individuais, só eram unidas por uma fragmentação aqui. A placa africana, um ponto bem curioso que eu quero que vocês observem é a Índia. Olha a posição geográfica que a Índia se encontra e olhe hoje, se você observar o mapa mundi, lá na página 106 também, onde ela se encontra. Essa movimentação dessa placa fez com que formasse a Cordilheira do Himalaia, que tem um dos pontos mais altos do nosso planeta, 8.837 metros. Tá? Então, através de um processo de encontro de placas, fez com que ela se soerguesse. A gente chama o processo de levantamento de placa como soerguimento. Se vocês tiverem uma dúvida durante, tá? Vocês só levantam a mão ali que eu libero o áudio para vocês. Então, nós temos aqui as formações do continente, alguns argumentos que nos fazem entender como que aconteceu a teoria da deriva continental, que está sendo melhor destacada no livro de vocês. Deixa eu ver que página que é. Ela está mais adiante ali, ela vai explicar essas, na página 105 e 106 também, ela tem esse tratamento,
mas os argumentos utilizados para explicar a deriva continental, como que eles se derivaram, né? Como que eles eram neste formato e eles foram se derivando. Morfológico, através da morfologia estrutural, né? Ou seja, o dobramento, falhamento ou ruptura. Processos geológicos, ou seja, os tipos rochosos que nós temos em vários pontos do planeta demonstram a aproximação desses continentes. O argumento paleontológico, para quem não sabe, paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Então, animais de milhares de anos que sofreram mutações genéticas e chegaram onde nós estamos hoje, com um determinado tipo de característica. Isso seria, na atualidade, esses animais que sofreram essas alterações estão em pontos diferentes do mundo. Só para vocês entenderem, por que nós temos na África o crocodilo e na América o jacaré do sul, né? E na América do Norte o alligator, né? Os três animais têm características diferentes, mas eles são, entre aspas, o mesmo animal. Como que eles se apresentam em locais diferentes do mundo, com nomes diferentes ou formatos diferentes, se eles têm a mesma origem genética? Quer dizer, então, quando as placas se separaram, fizeram com que esses jacarés, vamos colocar um nome genérico para todos, esses jacarés se posicionassem em locais diferentes do mundo e, através da alteração genética deles, eles permanecessem com determinado tamanho, forma e cor, tá? Então, por exemplo, os crocodilos da África, eles chegam a 8, 9 metros de comprimento. Os jacarés aqui no Brasil do Papo Amarelo, eles não medem mais do que 3 metros. Então, é metade, quase um terço do outro. Os alligators nos Estados Unidos é de 6 a 8 metros também. Características de cores, né? O jacaré do Papo Amarelo, mais preto na África, mais acinzentado na América. O tipo de tecido de pele, dentição, né? O tipo de alimento que eles comem, né? Ou seja, os animais pequenos que eles comem. Então, tudo isso são explicações que foram mostrando para nós que esses animais viviam todos numa região muito próxima e, por causa da separação das placas, eles se posicionaram em lugares diferentes do mundo e começaram a sofrer mutações genéticas, por isso que eles são diferentes. O último fator ali seria o morfoclimático ou paleoclimático, né? Que mostra, através das rochas, tipos rochosos em diferentes regiões do mundo, mas que têm o mesmo processo formativo e que têm características do clima da época. Por exemplo, um deserto na África, na parte sul africana, e o deserto aqui na nossa região serrana. Para quem não sabe, a nossa cidade, há mais ou menos 170 milhões de anos atrás, já foi deserto. E aí esse deserto, como é que a gente sabe que aqui já foi deserto? Por causa do tipo rochoso conhecido na nossa cidade como arenito, arenito botucatu. Tá? Essa característica desse arenito é uma rocha bem arenosa de derivação de um antigo deserto que foi compactado. Ou seja, quando aconteceu aquele cataclisma, olha só quanta coisa eu já estou contando para vocês de diferente do que a gente costuma escutar. Quando aconteceu o cataclisma de explodir o vulcão que separou a América e a África, esse magma, quando explodiu, ele derramou em todo o Brasil e formou, por exemplo, os escudos cristalinos, que mais para adiante a gente vai estudar a classificação do relevo brasileiro, daí vocês vão entender melhor. Tá? Mas os escudos cristalinos no Brasil são as rochas mais resistentes, ou seja, são rochas vulcânicas que foram derramadas. Imagina a temperatura que aqui estava quando essa rocha foi derramada em estado líquido sobre a superfície do nosso Brasil, né? Que nem Brasil era, porque a gente está falando de 130, 140 milhões de anos atrás. Então a gente vem de lá para cá, né? 170 milhões de anos atrás aqui era deserto. Aí por volta de 135 anos aconteceu um cataclisma. E aí de lá para cá se modelou no formato que está até hoje. Esses tipos rochosos nos contam a condição climática que era e que começou a passar por processo de transformação. Aqui essa imagem mostra com mais evidência, até fica mais claro aqui quais são as placas que estão inclusive na página 106. Aqui ela está centralizada a América, né, como centro do mapa geral, e
o que é interessante é que nós temos 13 placas tectônicas. Se vocês olharem no mapa de vocês lá, tem mapas que trazem 12, tem mapas que trazem 13, mas isso é mera observação, tá? Então, tem cada uma delas uma formação. Lembram lá quando eu mostrei antes o mapa, a placa indiana? Olha onde ela veio se posicionar. E aí, por que essas placas se movem, né? Por que o planeta foi modelando e chegou nessa posição que nós temos hoje, essa característica que nós temos hoje? Então, aqui tem uma representação já primeira, né, que mostra que esses chamados rifts, né, eles recorrem de convecção de magma. O que é essa convecção? É quando o fluxo interno do magma no nosso planeta, imagine a esfera do nosso planeta. O magma dentro do planeta ele está circulando. Essa circulação faz com que as placas que estão flutuando em cima desse magma se desloquem para tal região. Esse deslocamento provoca algumas características no modelado da paisagem na superfície. Então, nós temos aqui os limites que a gente chama de limites divergentes, que é quando as placas se afastam, né, vão em posições opostas. Aqui nós temos os limites de convergência, que é quando uma placa bate na outra ou uma se soergue, né? Lembra do exemplo do livro? Imagine que os dois lados do livro aqui, né? Ó, aqui e aqui, são duas placas e elas estão indo de encontro uma com a outra. Então, uma delas, a mais leve, vai subir na superfície e a outra vai descer. E aí você tem uma formação normalmente de uma cadeia montanhosa, tá? No limite de convergência. E aí nós temos os limites transformantes, que são quando as placas se arrastam lateralmente. O maior exemplo disso é a placa de San Andreas nos Estados Unidos, que você consegue visualizar em fotografia aérea, sobrevoo, você consegue visualizar o modelado da paisagem por causa do arraste lateral dessas duas placas. Tá? Algumas consequências eu vou mostrar aqui para vocês. Então, veja nesse primeiro, quando a placa tem um movimento contrário, normalmente você tem um enfraquecimento da crosta. Esse enfraquecimento faz com que normalmente apareça um magma que possivelmente pode formar novos vulcões, porque essas fendas, ou conhecidas Rift Valleys, né, são vales que se formam entre a crosta e o manto. E muitas vezes esse manto, por estar em estado líquido, na semana passada a gente fez algumas correções, vocês perceberam que os estados das camadas da Terra se posicionam de diferentes formas, né? Se comportam de diferente forma. Isso que eu estou falando para vocês agora, gente, está lá na página 105, ok? Então, lá está através de fotografia, tem 3 fotografias disso tudo que eu estou explicando agora. Então, o primeiro de afastamento, ele causa algumas, não é problemas, né? Mas causa alguns efeitos. Então, neste caso, a expansão do fundo dos oceanos, o exemplo da América e da África, que aconteceu isso, né? Esse afastamento formou o Oceano Atlântico. A formação normalmente de dorsais atlânticas ou oceânicas ou meso-oceânicas. O que são essas dorsais? São cadeias montanhosas no fundo do oceano. Lembra que semana passada eu falei sobre isso? Que no fundo do oceano, quando você olha no Google Maps, normalmente o mar também se apresenta com uma modelagem. Pois bem, essa modelagem da superfície da água dos ela está representando aquilo que tem lá embaixo, no fundo do oceano. A gente costuma chamar de assoalho do oceano. Tá? As consequências do afastamento ou da aproximação, ou seja, da convergência dessas placas. Normalmente, a destruição de uma parte da crosta, a gente chama isso de subducção, que é quando uma placa entra por baixo da outra, então você está eliminando uma nova área e a outra está sofrendo um processo de soerguimento, que a gente chama de cadeias montanhosas. Tem também a formação de fossas, que seriam os pontos mais profundos do oceano. E nessas regiões, normalmente, como é uma área de contato lítico, ou seja, contato entre a litosfera, nós temos bastante tremores.
Algumas regiões, por exemplo, que apresentam essa característica é a Turquia, né? Se vocês olharem aqui, ó, aonde nós temos essas setinhas mostrando no mapa, elas estão mostrando cada uma delas o que tipo de movimento está presente nesses pontos específicos. Então, veja bem, aqui entre a América do Sul e a África, nós temos o movimento de divergência, ou seja, as placas estão se opondo, elas estão indo para lados opostos. Já aqui na placa de Nazca com a da América do Sul, é um movimento de convergência, essas placas estão indo no mesmo sentido. Causas do movimento de convergência: a cadeia montanhosa, ou melhor, a cordilheira do Himalaia, que chega a 6.600, 6.400 metros de altitude. Tá? Então, aqui nós temos algumas características. E aí, quando você tem um chamado dobramento, ele tem essa característica. Aquilo que eu mostrei antes do livro, né? Que normalmente ele, por causa dessa ondulação do relevo, ele tem duas características de formação, o sinclinal e o anticlinal. O sinclinal é quando ele faz uma curvatura côncava para baixo, né? Então, ele faz isso aqui. E o anticlinal é aquele que faz uma dobra para cima. Então, essa ondulação é sinclinal e anticlinal. Já na questão dos falhamentos, que seria o terceiro movimento ali, que eu tinha mostrado para vocês, ele está no livro de vocês lá na 105 como o primeiro movimento, né? Ocorrem de forma pouco plástica, ou seja, a paisagem se sofre uma grande ruptura, um grande tremor, né? E aí elas acabam provocando as quebras, tá? E ali tem 3 tipos de movimento. Eu não vou entrar em detalhe porque isso aqui já seria uma geologia mais técnica, tá? Mas essa quebra dessa placa ou a ruptura, ela causa modelagens na paisagem e muitos tremores, tá? Aqui está explicando cada uma delas. Paráclase ou falha, que seria esse movimento quando ela corre lateralmente. Aqui tem, dentro dos falhamentos, tem outras características, que é quando essa placa sofre várias quebras durante o processo de formação, e aí ela tem algumas diferenciações. Se vocês viajaram para qualquer canto do Brasil, de carro, por exemplo, vocês passaram por regiões que têm grandes formações rochosas. E normalmente, nesses cortes de estrada, quando a gente vai Brasil afora, aqui no sul tem muito dessas características, nós temos algumas rochas que a gente costuma chamar de rochas metamórficas, que elas sofrem essas dobras, né? Normalmente a gente descobre que a rocha é metamórfica através da alteração, a retirada desse material, ou alguns desses hotspots, né? Que seriam essas quebras da crosta, né? Quando uma parte afunda e aí fica à mostra aquele movimento lateral, ou seja, as diferentes cores da rocha expostas na quebra de uma montanha, de um morro, né? Aqui é uma questão bem característica para mostrar para vocês, quando as pessoas colocam lá, deu um abalo sísmico em tal país, ele é identificado de 2 formas, o chamado epicentro e o hipocentro. Epicentro é onde ele chegou, ou seja, a ondulação do relevo, aquele tremor chegou naquele ponto. E o hipocentro é onde iniciou. Muitas vezes é normalmente no contato da rocha. Às vezes uma rocha de tamanha magnitude, quando essa placa se movimentou, ela deu uma encostadinha, que para nós, obviamente, essa encostadinha já é um tremor de alta magnitude. Tá? Para poder identificar essas magnitudes, nós temos a chamada escala de Richter. Tá? A escala de Richter é uma escala variável de 0,01, né, até 9,2 graus. Cada grau que você sobe é 10 vezes maior essa intensidade do tremor do que o grau anterior. Tá? Então, assim, tremores de 7 graus na escala Richter são devastadores, tá? Destroem tudo que tiver sobre a superfície. Tá? Não tem construções que resistam a abalos de 7 graus na escala Richter. Ali daí está explicando o que causa, quais são as consequências, né, desses abalos sísmicos, né?
normalmente causam vibrações do solo, abertura de falhas, né, dependendo do tipo de movimento, deslizamento de terra, se você tem muitos ondulados na paisagem, tsunamis, que seriam as ondas gigantes, né, do oceano. Elas não são grandes que nem os filmes gostam de retratar, né? Ondas de 100 metros, 200 metros de altura. Isso é uma coisa cinemática, tá, gente? É cinematográfica, não tem nada a ver com a realidade. As ondas de tsunami, na verdade, elas são gigantes, mas não é na sua altura, é no seu comprimento. Ela tem um corpo d'água de maior quilometragem. Uma onda, quando você vai no mar aí normal, né, no marzinho normal, a gente pode dizer qualquer litoral, você tem a situação de uma onda depende do litoral, né? No litoral catarinense as nossas ondas variam de 1,5 m a 3 metros quando acontece ressaca, tá? Quando o mar está muito revolto. Então você tem ondas de 3 metros. Só que o tsunami muitas vezes ele também é uma onda de 3 metros, só que ele tem 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros de comprimento. Então, o corpo d'água é muito maior. É como se você imaginasse assim, ó, um carro e um caminhão. Ou melhor, uma caminhonete e um caminhão. Qual que é o mais pesado? Caminhonete ou um caminhão carregado, uma carreta? Obviamente a carreta. Então, a onda tsunami ela tem um maior impacto sobre a paisagem devido a esse comprimento. Ele tem um corpo d'água muito longo que vai demorar por muito tempo a poder atenuar, ou seja, perder essa intensidade, essa força. Ok? Quem queria falar pode me dar um grito agora. Ô, prof, Bem, o que... pode falar, Carol. não, é que aí quando você estava falando dos vulcões, eu queria fazer uma pergunta. Se, por exemplo, os ímãs, eles são feitos daquela pedra que vem do magma. Não, não. Os ímãs que a gente conhece, eles são induzidos eletricamente. Depois eu vou achar no YouTube e mostrar para vocês. Tem naquele canal do YouTube lá, o Manual do Mundo. Ele mostra lá como são feitos os ímãs. Tá? É por indução elétrica. É colocado num aparelho e carregado eletricamente esse material rochoso. E aí forma os ímãs. Tá? Quem mais quer perguntar? Prof, o que era, assim, tipo, se acontecer algum terremoto, o que a pessoa tem que fazer para sobreviver? Porque tipo, vem um monte de coisa, essa é a principal problemática. Nos países que têm graus intensos de tremores, eles têm aparelhos de monitoramento. Tá? O Brasil também faz monitoramento, só que as regiões que a gente faz monitoramento são regiões que acontecem pequeníssimos abalos que não chegam a alterar a paisagem. Mas existe uma rede universal de acompanhamento desses abalos para saber como está se dando a movimentação das placas. Tá? Nos países que têm maior intensidade, eles têm avisos sonoros. Esses sensores são conectados com aparelhos, com computadores e com centrais onde tem esses sinais intensos sonoros. E aí eles comunicam segundos antes. Na verdade, a gente não consegue prever com antecipação de, sei lá, um dia, uma semana. A gente não consegue. Tá? A gente consegue prever minutos antes. E aí o que esses países normalmente têm? Eles têm um controle já treinado com as pessoas. Quem mora em prédios, descer dos prédios para a rua e ir para locais planos. Porque quando a intensidade desse vulcão, dessa atividade sísmica for muito intensa, tem prédios que podem não resistir a esses tremores. Tem países que usam aparelhos elétricos e tem países também que usam aparelhos elétricos e animais para saber quando acontecem os tremores. Olha que curioso. Que animais? Prof, que tipo de animais? Já está indo. Alguns desses animais eles são deixados em locais específicos, né? Não são laboratórios, vamos dizer como laboratórios, entre aspas. Alguns animais, por exemplo, cães conseguem prever quando acontecem terremotos segundos antes, tá? Assim, questão de quase 1 minuto antes. 1 minuto, gente, numa questão de uma prevenção de um terremoto é muito tempo, tá? Então, são vidas humanas que podem ser salvas, né, dentro dessa janela de 1 minuto. Cães têm essa capacidade sensorial, coelhos,
tartarugas e tem uma outra série de animais, tá? Mas eu falo esses 3 principais Professor, que são mas usados eu quero como saber. sensores. Os Serpentes, bichos, cobras também sentem essas vibrações na Terra e antes que o tremor chegue, elas conseguem sair das suas tocas. professor, os bichinhos ficam vivos? Porque se sim, tudo ótimo. Se não, não. Daí. Porque eles sentem a vibração antes, eles conseguem se afastar e fugir das tocas. Porque normalmente a maioria... Ô, prof, Tartaruga. Olha só o que eu estava falando para vocês. A maioria desses animais são animais sensoriais, ou seja, eles vivem dentro da terra. Ó, imagina só, vou tirar o cão daí. O cão tem uma questão sensorial muito ampliada. Tá? Tem a ver, gente, esses animais conseguem prever através disso aqui, ó, o hipocentro e o epicentro. Eles conseguem sentir pelo solo essa vibração vindo de longas distâncias e por isso que segundos antes eles conseguem perceber. Então, os cães, por causa da questão da capacidade sensorial, cobras, né, serpentes, coelhos e tatus normalmente vivem em tocas. Então, imagina, a estrutura das tocas dele tem que ser muito bem afixada, né, muito bem estruturada. Essa fixação dessa estrutura, por ser bem firme, consegue sentir vibrações. As cobras também sentem vibrações através da língua deles, né? E a vibração do solo. Elas são, inclusive, até meio cegas, né? As cobras são meio cegas. Elas conseguem sentir através da língua dela e a vibração do solo para poder atacar uma presa. A mesma questão em se tratando dos terremotos. Eles conseguem observar, ou melhor, sentir através da vibração da terra o que está acontecendo. Os tatus, tá? Então são exemplos de animais que são usados como sensoriais, que têm capacidade sensorial de prever os terremotos. Ok? Mais alguma pergunta neste sentido? prof, a organização que eles fazem evita, tipo, ficar muito trânsito? Na verdade, as pessoas saem para a rua, né? Ninguém vai assim, vou entrar no carro e sair fugindo de carro. As pessoas são treinadas para sair para a rua, para que nenhuma estrutura caia sobre elas. Até eu achei que as pessoas, tipo, eram coisa para sair. Entendido. Tá, quem mais? Eu só queria perguntar por que as pessoas continuam morando em locais assim que tem fortes tremores? É que você não tem capacidade de escolha. Tu imagina assim, ó, vamos pegar o Japão como exemplo, tá? A sociedade japonesa já é organizada há mais de 5.000 anos naquela região onde ela está hoje. Tá? Você tem o Japão, que seria aquela ilha grande que é o Japão, e as mais de 3.400 ilhas que estão próximas do arquipélago japonês. Tá? Como é que você vai movimentar todas essas pessoas para outras regiões do mundo? Não há condições. A China, a Índia, a Turquia, a Europa, a Islândia, Estados Unidos, o Chile, a Venezuela, a Bolívia, alguns países africanos. Então, você imagina, tem quase metade do planeta sofre com essas condições de terremoto. Então, não teria como movimentar essas pessoas. As pessoas têm que, na verdade, desenvolver tecnologias e por isso que os países que mais sofrem com isso têm tecnologias para resistência. Tá? Eu vou dar um exemplo assim, ó, até tentar, pensem comigo, tá? Falta 2 minutinhos para eu encerrar essa conferência. Só pensem nessa situação. Por que a gente não desenvolveu tecnologia de terremotos no Brasil? Porque não temos muita placa tectônica aqui, que pode causar... Não temos terremoto no Brasil. Não é que o Brasil não tenha capacidade de fazê-lo. Tá? Nós não o fizemos, nós não desenvolvemos, ou melhor, nós não construímos nossos prédios para resistir a terremotos, porque nós não temos terremotos no Brasil. Tá? Os tremores que nós temos no nosso país, que são registrados, são tremores minúsculos, que muitas vezes nem nós sentimos. São aparelhos de alta precisão que conseguem sentir e que são só para identificar qual é o deslocamento da nossa placa americana. É isso. Por que o Japão tem tecnologia de prédios com mola, em que o prédio consegue sentir a vibração e não quebra? Porque eles têm tremores, quase que 30, 40 tremores por dia no Japão. E em várias regiões diferentes do Japão. Tá? Aqui, só para poder encerrar, daí vocês têm essa continuidade de material.
Depois eu gravo para vocês explicando essas outras características, ok? Então, eu vou deixar assim, ó, do vulcanismo em diante eu deixo para gravar para vocês, beleza? Já está quase no final desse material aqui, então fica mais fácil até de eu explicar. Prof, a gente tem alguma atividade para fazer enquanto você tiver o conselho Eu de já classe? tenho no Telegram, ok? Tá. Tá bom? Eu já vou escrevendo ali, já vai encerrar aqui, eu já mando para vocês. Eu já vou abrindo aqui e já vou escrevendo. Combinado então por hoje? Uhum. Então tá bom. Obrigado pela atenção Sim. de vocês por hoje, que vai começar já o conselho da outra escola, mas eu vou orientando vocês via Telegram por aqui, tá? Eu vou acompanhando. Tendo dúvidas, vocês podem me mandar por lá que eu